Eu sou Flávio Kapczynski, sou professor titular de psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou também atualmente pró-reitor de pesquisa da mesma universidade. Nasci no ano de 1963, aqui mesmo em Porto Alegre. Eu sou filho de Mariano Klinsky Kapczynski e de Zilma Pereira Kapczynski. Os meus pais são oriundos da cidade de Dom Feliciano, na região sudeste do estado, e vieram para Porto Alegre depois que concluíram os seus estudos, né? E aqui então, nesse ano de 1963, em que eu nasci, eles estavam se estabelecendo na cidade e eu fui crescendo aí nesse período, e nos anos 70 foi quando eu tenho as minhas primeiras memórias ali. Então já tinha 7 anos de idade, né? E comecei então em suma, me lembrar das coisas que aconteciam naquele momento, né? Então ali fim dos anos 60, eu entrei no Jardim da Infância, aqui em Porto Alegre. Sempre estudei em escolas públicas e naquela época se chamava, era Colégio Oswaldo Aranha, era um colégio primário, certo? E ali então eu fiz, ali entrei no que seria hoje em dia um pré-primário, Jardim da Infância, entrei no Jardim da Infância, aí concluí um ano ali e depois fui para escola, numa outra escola estadual chamada Dom Diogo de Souza, certo? Nós morávamos num bairro chamado Cristo Redentor, aqui na cidade, e ali então no Dom Diogo de Souza eu fiz todos os meus estudos fundamentais. Desde a infância, eu sempre tive um interesse pela área científica, né? Sempre me interessei, né? Me interessei também por questões gerais de cultura, né? Não necessariamente só da área médica. E já a partir do início dos meus estudos, eu me destaquei por ter uma performance muito boa na escola. Então, não necessariamente eu era o mais estudioso, mas sempre tinha notas muito boas, e isso foi visto dentro da escola e pela minha própria família, que eu teria uma propensão para atividades acadêmicas, né? E isso veio muito naturalmente. Eu disse então me interessar por ciência. Tinha umas feiras de ciências na escola que eu sempre participava, e em geral ganhava as premiações, né? E aquilo começou a naturalmente fazer parte da minha vida, né? De ter essa visão assim inquisitiva, né? Sobre questões científicas que, né, eram acessíveis para uma criança. Então, na medida que eu concluí o estudo fundamental, eu ingressei ainda no segundo grau, né, se chamava segundo grau na época, numa escola também modelo chamada Dom João Becker, que fica no IAPI. Hoje em dia, para vocês terem ideia, essa escola foi fechada, tá? E ela era uma escola exemplar, que nos formava para o secundário, mas também como técnicos em química. Então eu tive ali uma base muito boa de matemática, física, química, língua portuguesa. Eu vou dizer, o que era fraco era a língua estrangeira. O inglês que a gente estudava na época era muito primário, assim, e a gente tinha um conhecimento muito pobre de língua estrangeira, mas a parte assim mais tecnológica, biologia era excelente. Então, transicionando ali no segundo grau, onde consolidou esse meu interesse por ciência e cultura,
Eu, terminando o segundo grau, eu já tinha clareza que eu queria seguir uma vida acadêmica, que eu tinha essa facilidade, né? E encontrei, né, na área médica a possibilidade, então, de ter uma atividade clínica, mas também seguir no mundo da ciência. Após o meu segundo grau, meu secundário, eu ingressei na Faculdade de Medicina da URGS, né? Também uma faculdade onde tive uma formação exemplar, né? Segue sendo uma das melhores faculdades de medicina do mundo, até pelos rankings internacionais que são feitos, né? O último que saiu, acho que coloca aqui a URGS entre as 200 melhores do mundo, que não é pouca coisa, né? E nesse ambiente de excelência eu fiz a minha formação e tive também o privilégio de que já no início, né, o que é até hoje uma realidade dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quem entra na medicina e deseja ter contato com ciência entra nos programas de iniciação científica, que são muito fortes. E eu fui, então, aluno de iniciação científica de um professor muito renomado e realmente uma referência no Brasil, chamado Ivan Esquerdo. Então, entrei no laboratório dele, ingressei em 81, no próprio ano de 81 eu já entrei com ele, e com outro professor da fisiologia também, com quem eu tinha até um contato mais direto, se chamava Aldo Lucion, Aldo Bolten Lucion. E fui bolsista de iniciação desses professores. Eu atuava, então, entre os departamentos de bioquímica e fisiologia da URGS, dos quais eu nunca desenvolvi. Eu segui toda a minha carreira atuando nesse âmbito. Concluída, então, a minha formação médica, eu optei pela psiquiatria, que fiz também nessa universidade. E aí, então, eu me desliguei um pouco por esse período da residência, dessa parte mais de ciência, procurei fazer uma boa formação médica, e realmente a psiquiatria foi uma grande paixão na minha vida. Eu me encontrei muito dentro da psiquiatria, que, como disse, eu já tinha um interesse pela ciência, mas eu sempre tive um interesse forte pela cultura, pela literatura, as artes plásticas, pelo conhecimento de uma forma geral. Na psiquiatria eu encontrei essa oportunidade de ter esse diálogo da ciência, da medicina e da cultura, né? E nesse ambiente eu floresci. Dentro aqui da residência, meus professores também me identificaram como uma pessoa com um talento especial para a vida acadêmica, recebi muito incentivo, né? Realizei passei aqui para a residência médica no estado, eu passei em primeiro lugar, né? Para o vestibular também, passei entre os primeiros lugares para a faculdade de medicina, mas também da própria universidade. Depois, quando houve a entrada para o programa de residência médica do estado, na época ele era unificado, eu tirei o primeiro lugar para a entrada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, entre todas as especialidades, e o primeiro lugar em psiquiatria também. Na medida que isso aconteceu e que eu fui me destacando dentro da psiquiatria, se formou assim uma ideia de que eu seria um professor. Eu tinha esse desejo, mas os meus próprios professores também me diziam que esse seria um caminho natural. Então, terminando a faculdade, eu voltei então para a academia mais estrito senso para fazer o mestrado. Busquei novamente o professor Esquerdo, mas como eu queria trabalhar com seres humanos, quem trabalhava associado a ele era a professora Márcia Lorena Fagundes Chaves, do Departamento de Neurologia da nossa Faculdade de Medicina. Então, trabalhando com ela, né, nesse grupo assim um pouco mais distante, mas ainda sob a égide do professor Esquerdo, eu comecei a trabalhar com a área de memória, né? Sempre foi o foco do Esquerdo.
E aí, trabalhando com a Márcia, realizei o mestrado e, terminado o mestrado, eu já, na época, consegui uma bolsa de estudos para o King's College, na Inglaterra, em Londres. Consegui esse contato lá através de um professor da bioquímica chamado Richard Rothnight. Ele era um professor daquela instituição e depois veio trabalhar no Brasil, no departamento de bioquímica. E através dele eu me vinculei lá a esse Instituto de Psiquiatria do King's College, que é uma instituição também, o maior instituto de psiquiatria da Europa, também um dos maiores do mundo, se não é o maior, é o segundo maior. E lá, então, fiz todo o meu PhD e trabalhei muito na área de psicofarmacologia, juntando aquilo que eu aprendi na psiquiatria com aquilo que eu tinha aprendido na bioquímica e na fisiologia. E na época eu trabalhei muito com o receptor benzodiazepínico, né, com esse tipo de medicação, né? E na área, na época, o foco dos estudos era em ansiedade. Aí concluí entrei na Faculdade de Medicina em 1981, concluí em 86, em 87 entrei na residência, concluí em 89, em 89 entrei no mestrado, concluí em 90, em 91 entrei no doutorado em Londres, concluí em 95. Tá? E aí, tendo concluído o doutorado lá, não tinha vagas disponíveis aqui na URGS, que era onde eu gostaria de atuar, e aí eu fui realizar um pós-doc na Universidade McGill, no Canadá, aí na área de neuroimagem, psiquiatria, neuroimagem, né? Era uma área que estava despontando e na época tinha uma crise muito grande no Brasil, assim, fim dos anos 90, foi a época da hiperinflação e de uma instabilidade política importante também, né? Na medida que a ditadura já tinha terminado, né? No que entrou os anos 90, esses primeiros anos de democracia no Brasil foram muito turbulentos, muita troca de presidente, o Fernando Collor de Mello sofreu impeachment, a inflação era assim, inacreditáveis 1000% ao ano, né? E aí, por fim, na medida que assumiu o Fernando Henrique Cardoso, veio o Plano Real, estabilizou a economia. Foi nessa época, foi em 97 que eu ingressei na URGS, no Magistério Superior, terminado lá meu pós-doc na McGill, que eu terminei justamente em 97, ingressei aqui como professor. Desde 1997, eu sempre segui atuando aqui na URGS. Eu me afastei por um período em que eu fui ser professor convidado na Universidade de Paris, né? Paris 11, chamado Créteil, né? Depois eu me afastei por um período onde eu fui professor convidado na Universidade do Texas e depois, mais recentemente, pela Universidade McMaster, onde eu terminei minha atuação lá, ali durante a pandemia, e eu fiz bastante trabalhos e pesquisas e me tornei, inclusive, professor emérito daquela instituição e membro, inclusive, do Real Colégio de Médicos e Cirurgiões do Canadá. Eu coordenei inúmeros projetos de pesquisa, realizei, assim, orientei muitos alunos de mestrado, doutorado. Creio que, juntando todos os pós-graduandos, deve estar na casa dos 80, entre mestrandos e doutorandos. Então, eu posso dizer que eu tenho uma atividade acadêmica muito robusta, né, e consolidada, e culminou agora com a minha indicação para pró-reitor de pesquisa dessa universidade.
Todo esse trânsito dentro da medicina, da psiquiatria e da ciência me levou, né, a me tornar membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, né, inicialmente, depois me tornei o vencedor do prêmio maior da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Antes de entrar na Academia Sul-Rio-Grandense, eu entrei na Academia Brasileira de Ciências, e isso foi no ano de 2012. Tá? E mais recentemente, em 2022, entrei na Academia Nacional de Medicina. Tá? Então, de maneira que eu pertenço à Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, Academia Brasileira de Ciências e Academia Nacional de Medicina. Eu sou um dos pesquisadores mais citados e renomados do Brasil, né? E sempre procurei dedicar minha carreira a fazer essa junção, né, entre uma medicina de alto nível e uma ciência também de alto nível, que foi, assim, mais recentemente se direcionando para o que se chama de medicina de precisão. Então é assim que a gente chama essa área que vem dessa junção de uma ciência de alto nível com uma medicina de excelência, e a gente trabalha então recentemente orientando nossa atuação para a medicina de precisão dentro do campo da psiquiatria. Eu me casei em 2004 com a Natália e tivemos 2 filhos, Lorenzo, que atualmente tem 20 anos, a Clara, que tem 16. A Clara está ainda realizando seus estudos secundários aqui em Porto Alegre, e Lorenzo ingressou na Faculdade de Direito dessa mesma universidade. Para minha alegria também, em primeiro lugar, e é um aluno muito bom, da mesma forma que a Clara. Eu atualmente tenho um segundo casamento com a Raquel Degoni. A Raquel é pesquisadora também na área de psiquiatria da Fiocruz, e a gente tem algumas colaborações, e eu sempre segui assim a tradição da minha família, do meu pai e da minha mãe. Sempre tivemos uma base familiar muito forte. Eu sempre orientei a minha vida assim para ter esse convívio assim construtivo dentro da família, e orientei a minha carreira para o trabalho, né, científico e médico. Sempre fui um clínico, e das coisas que eu mais gosto de fazer é esse exercício clínico e essa convívio em família. São as 2 coisas que eu mais me dedico. Também, fora isso, eu sempre me interessei por questões culturais, então literatura, pintura, viagens de cunho cultural, e sempre fui interessado nessa área de humanidades, né? Então isso aí sempre pautou aí meus interesses ao longo da minha vida. Eu pinto, também me interesso por escrita, realmente poesia, né? Sou um grande leitor dos clássicos internacionais e brasileiros. Tenho também, nesse convívio em família, um interesse em culinária que a gente faz com os filhos e procura desenvolver ali no núcleo familiar. E posso dizer assim que aos 61 anos de idade eu me considero uma pessoa já muito realizada, né, no âmbito familiar, com os meus filhos, com a minha esposa, e no âmbito profissional com essas academias que eu pertenço com muito orgulho, e atualmente com a Pró-Reitoria da URGS. Quero dizer assim, o que eu pretendo fazer, né? Basicamente, esse âmbito acadêmico, dentro da psiquiatria e da medicina, nesses anos que vem por aí, a gente tem
vários financiamentos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério da Saúde, e nós pretendemos avançar a psiquiatria, dando para a psiquiatria esse aspecto de maior precisão, de clareza nos diagnósticos e melhorar os tratamentos.